Ele, Ezequias, teve a coragem, que é preciso ter muita coragem, de reduzir em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Muita coragem. Que é o que a gente tem tentado fazer aqui todos os dias para você. O meu trabalho tem sido o de moedor de serpentes de bronze. Preste atenção, o meu trabalho é moer coisas que no passado tiveram relevância, mas que no presente são laço, são engano, são idolatria, são fetiche, são as sacralizações carregadas pelo espírito sistêmico das crenças que são mecânicas, que não agem pela consciência de nenhuma fé e nem em obediência à fé segundo Cristo, segundo Deus, mas se tornaram, todavia, objeto de crença. Então, eu estou aqui a vida inteira porque o Evangelho, de certa forma, é um moedor de serpentes de bronze. João Batista veio e foi um moedor de serpentes de bronze. Jesus foi um triturador de serpentes de bronze. Por isso é que os religiosos judaicos ficavam com tanto ódio dele, porque ele pegava as crenças, o sagrado, os fetiches, os cultos aos objetos, o culto ao templo. O templo era uma gigantesca serpente, era um dragão de bronze, que Jesus disse, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. O culto religioso virou uma grande serpente de bronze, que Jesus desconstruiu todo, dizendo, olha, adoração nem aqui no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, é em qualquer lugar. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso é uma trituração do culto como mecânica de serviço e também uma trituração do culto ao culto, do culto ao rito, do culto à liturgia, do culto às mecânicas. Jesus chocou tanto os religiosos que o mataram, porque ele foi desconstruindo as teologias, aquelas teologias cultuadas, intocáveis, ele ia e desmontava. O dízimo, ele ia e desconstruía. Olha o pobre, olha a tua mãe, olha o teu pai, olha o miserável, ajuda quem precisa, ao invés de ficar alimentando uma máquina de perversão, um negócio instituído no templo. E ele vai triturando e não para de triturar, e tritura a teologia deles, tritura os dogmas deles, tritura tudo deles, a ponto de que eles dizem nós temos que acabar com ele. E no fim tritura a morte e ressuscita. Por isso é insuportável esse triturador de serpentes e de dragões dogmáticos e religiosos, um triturador de morais que não sobrevivem à prática da ética, do perdão, da compaixão, da misericórdia e da justiça do reino de Deus. Ele vai triturando todas essas coisas. Paulo, por exemplo, dentre os apóstolos, foi o maior triturador de serpentes de Moisés. Saiu triturando tudo que ele entendeu que era laço, que distraía a percepção das pessoas em relação a Jesus, ao Evangelho, e concentrava na idolatria judaica, da lei, da Torá, de Moisés, do DNA de Abraão, da história de Israel como algo a ser cultuado, como eu já vi judeus em Israel me dizerem, em Deus mesmo eu não creio,
Mas eu creio na história de Israel, que acabou virando uma serpente de bronze para esses judeus. E aqui entre nós, meu Deus, eu não faço outra coisa a não ser triturar serpentes de bronze. Mas, por exemplo, a ação de muitos pré-reformadores e reformadores foi uma ação de triturar serpentes de bronze, como foi o caso de Martinho Lutero, um triturador de serpentes de bronze. Extraordinário, chocante, difícil de compreender na hora, mas depois nítido, claro. E aí você vai vendo todos os que viveram na história no seu tempo de maneira relevante, segundo o Evangelho, como, por exemplo, John Wesley, um grande triturador de serpentes de bronze. E aí você vem, no século XX, provavelmente o Martin Luther King, nos Estados Unidos, tenha sido um outro grande triturador de serpentes de bronze, a serpente de bronze do preconceito racista contra, sobretudo, os negros. E agora, nesses dias, nós estamos aqui e eu posso falar de mim e espero poder falar de alguns outros, enquanto eu falo de mim também, que estejam com a coragem de pegar o que Moisés criou e triturar. A dificuldade é ter a coragem de dizer, foi Moisés que criou? Foi, mas eu vou quebrar isso aqui tudinho, porque isso deixou de ter utilidade, virou laço e engano para esta geração. Foi Moisés que criou, foi útil naquele tempo, naqueles dias, naquela hora, mas a perpetuação disso gerou um culto da coisa em si, uma crença que é perversa em relação à natureza da verdadeira fé segundo Jesus. Perversa. E a gente está aqui para triturar. E eu venho triturando muita coisa. Por isso o status quo religioso fica tão incomodado. Porque eu tenho pegado, em nome de Jesus, as serpentes de bronze que os seus Moiséses religiosos e denominacionais erigiram, e não tenho tido o menor problema, nem a menor dúvida, nem nenhum temor de transformar tudo em bronze, porque o povo cultua esses objetos, essas tradições, essas crenças, essas continuidades, e não aprendem o Evangelho, não creem no Evangelho, não entendem o Evangelho, porque enquanto têm a mente presa ao sistema de crenças, não entendem a vigência da fé. Enquanto ficam presos a sistemas de crenças, não entendem a vigência da fé. E aí você tem que quebrar, moer a serpente de bronze, erigida em qualquer outro tempo, em qualquer outro momento, e ter a coragem de fazer isso como Ezequias, e viver com as consequências. E viver com as consequências, sem mimimi, ai, 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 nenhuma autovitimização, porque eu, que justiça, meu Deus, e não conhece a minha história e já querendo que a tua história sirva de objeto de reverência cultuadora por alguns. Não, a gente está aqui é para entrar no pau. É para carregar a cruz, é para sair levando, tombando, levantando e carregando. E quando surge algum Simão Cirineu para ajudar, aleluia. No entanto, não há gemidos e ainda há uma fala que diz, não tem mulheres de Jerusalém, não tenham pena de mim, mulheres de Jerusalém. Não chorem por mim. E Jesus não tinha um pingo de autopiedade. Não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmos e pelos vossos filhos, porque é sobre vocês que a coisa vai cair.
Carregue. Tem gente que quer ter essa coragem, aí iniciam. Quando os primeiros embates vêm, quando você começa a ser acusado de ser herege, por ter destruído algo que saiu das mãos de Moisés, como é que você ousa? Como é que você ousa fazer reparos às institutas da religião cristã? Como você ousa propor uma hermenêutica diferente da dos nossos pais? Como você ousa propor uma graça de salvação que transcenda a religião e seja segundo a ordem universal de Melquisedeque? Como você ousa introduzir temas que antes não foram tratados? Você acha que eles não eram inteligentes? Não. Eu só sei que a verdadeira inteligência dá resposta ao seu tempo e à sua hora e não vive do passado. Antes responde ao presente, olha perspectivamente para o futuro, mas sabe que a verdadeira fé terá as suas necessárias atualizações para que ela seja pertinente nas suas aplicações a todo e qualquer outro tempo, época ou para as futuras gerações. Ezequias foi, e aqui se diz, fez em pedaços a serpente de Moisés. Serpente de bronze. Porque até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Ela estava num centro de culto. Era a santa serpente de Moisés, para quem se queimava incenso, se fazia oração, se trazia devoção, promessas. Vai lá Ezequias e esmigalha a Neustã, como era chamada, todinho. Faz em pedaços, joga ao vento, sopra. A cremação da serpente de Moisés perdeu o significado, não tem atualização, se transformou em idolatria. E aí eu pergunto a você que vive chocado comigo, tem muita gente que vive chocada comigo, meu Deus, o Caio está desfazendo isso, desfazendo aquilo. Eu só desfaço serpentes de bronze que se transformaram em coisas diferentes do significado original delas. A cruz, antes da cruz, o fato de que Deus estava em Cristo, se encarnou em Jesus, é intocável. O fato de que Jesus andou entre nós cheio de graça e de verdade, mostrando-nos quem Deus é e como o homem deve ser, é intocável. O significado eterno da cruz e do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, e de que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, é intocável. A ressurreição de Jesus no corpo, num corpo glorificado, num corpo que se relacionava com o espaço-tempo ao mesmo tempo que o transcendia, que o atravessava, que não se limitava ao espaço-tempo. Ressuscitou no corpo. A convicção de que ele está assentado acima de todo principado, potestade e poder. E que ao nome de Jesus se dobra e se dobre todo joelho, e toda língua o confesse para a glória de Deus Pai, é intocável. É intocável a certeza de que ele voltará. Ele voltará. Ele já voltou no Espírito Santo que me habita, e ele voltará. Um dia eu voltarei para ele, e um dia ele voltará para a humanidade, como um dia ele veio e se tornou um homem entre os humanos. Haverá o dia
em que ele se apresentará como o Filho do Homem para toda a humanidade. E será com glória insofismável e todo olho verá. Isso é intocável. É intocável que eu tenho a vida eterna e que eu já sou possuído pela vida eterna e que eu não entro em juízo, já passei da morte para a vida. É uma verdade intocável. E existem algumas outras que são intocáveis. Agora, se tem apóstolo homem, apóstola mulher, meu Deus, é conforme a circunstância. Se tem ministério para as mulheres em todos os níveis e instâncias de uma comunidade de fé, é conforme a hora, o tempo e as circunstâncias. O que a gente mais queira pensar a respeito, trazer como reflexão, tudo que não seja isso que eu listei, pode ter se tornado serpente de Moisés. Creio que é o batismo que salva o indivíduo, e sem batismo ninguém é salvo. Virou serpente de Moisés, é para ser pulverizado. Não o batismo, mas esse conteúdo idolátrico sobre o batismo. O Espírito Santo, quando fica dentro daquela caixa, pentecocaixa, e ele só age daquele jeito, daquele modo, daquela forma, com aquelas invocações, com aquelas gritarias, com aqueles histrionismos, com aquelas histerias, com aquelas manifestações. Isso aí virou serpente de bronze, é para ser transformado em pó. É mentira, não é verdade. Aí você pode sair listando o que você queira. Essa coisa do ungido do Senhor, que é intocável. Não, ele é tocável, ele é denunciável, ele é removível, ele é confrontável, ele é tudo isso, porque ele é só uma serpente de bronze. Ele não tem autoridade real. A autoridade real é feita com o fruto ético da vida da gente. E as pessoas veem e respeitam e calam e ouvem. Mas não é porque eu me auto-intitulo ungido do Senhor, não. Você vai respeitar o Caio, porque o Caio é de Deus e você vê isso. Se você não vir isso, eu não quero que ninguém me respeite se eu não for homem de Deus, vivendo o Evangelho de Deus com obediência sincera à palavra de Deus. Se não for assim, é serpente de Moisés, é atribuição de uma autoridade idolátrica, fetichizada e pagã. A mesma coisa se deve dizer do culto à teologia, do culto a qualquer que seja a forma de doutrinação, que se torne mais importante do que as coisas essenciais do Evangelho, que são as únicas que importam. Qualquer coisa que saia do que eu disse que não pode ser mexido, é para ser mexido dependendo da circunstância, da hora, do momento ou da necessidade, dos tempos, da vida e da realidade da própria sociedade. Serpentes de bronze. O que mais tem entre nós são neustãs, que era o nome da serpente de bronze. Só tem serpente de bronze. Na sua denominação, na sua igreja, nos seus cultos de religião, tudo cheio de serpente de bronze. Incenso sendo aceito e acendido, reverências à serpente de bronze, disciplinas, se alguém não obedecer o culto à serpente de bronze, e anátema e heresia a quem disser que a serpente de bronze virou idolatria. Mas é um preço bom de pagar. E quando você tem coragem, pode ter certeza, eu pelo menos tenho tido alegria no Senhor de pegar o poste ídolo e a haste e a serpente de bronze que Moisés fez e transformar tudo em pedaços, quebrar.
Porque é o que diz o Salmo 115, que se defenda a serpente de bronze. Ela tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não come, tem aparência de serpente, mas não tem vida. Então, se ela tem significado, que ela se defenda. Porque eu não tenho nenhum compromisso com ela e vejo o mal que ela faz e a espatifo. Tenho o compromisso de reduzi-la a pó. E só afirmar as coisas eternas de Cristo Jesus e do Evangelho. O resto está fora. E você pode trazer o que você quiser. Escrever hoje aqui para mim sobre as serpentes de bronze da sua vida, do seu grupo, da sua prática religiosa. Está cheio, só tem a religião, quase só tem serpente de bronze. Até formas de casamento, modos de casamento, até o culto à família. Há um certo tipo de família que não era a família de ninguém, não foi a família de Abraão, não foi a família de Noé, não foi a família de Jacó, não foi a família de Davi, não foi a família de Samuel, não foi a família de ninguém do passado, que eram famílias que hoje seriam totalmente inaceitáveis. A família de Davi, com oito esposas e várias concubinas e dezenas de filhos, era uma família totalmente inaceitável. Estava mais para a família Flor de Lis do que para a família do símbolo de Davi, da estrela de Davi. Tudo bobagem. Aí vem, os modelos de família mudaram, e aí tem a família do primeiro século, que também admitia bigamia, dependendo do dinheiro, o cara podia ter casamentos sucessivos. Tinha gente nos dias de Jesus que se casava de manhã e se divorciava à noite, só para pegar aquela mulher, transar com ela, devolvia como a prenda, porque ele era muito rico. E assim foi. Que agora a gente está vendo outras alterações. Qual é o problema? Eu não tenho nenhum problema, eu continuo chamando as pessoas à conversão, ao arrependimento, e não a um modelo de família do século I, do século II, do século XVI, do século XVI, ou do século XIX, ou do século XVIII. Não. O modelo de família é que as pessoas se amem umas às outras, se tratem com respeito, não vivam sob sujeição, nem sob opressão, e não haja tiranos esmagando a alma e traumatizando o ser dos outros. Só assim vale a pena ter uma família e ser uma família. O resto que não é isso, não importa a formatação que tenha, precisa ser reduzida a pó. E qualquer coisa, minha gente, não importa se foi Moisés que fez, se foi Salomão Ginsburg, dos batistas, que fez. Não importa se foi Ashbel Green Simonton que fez. Não importa. Não importa se fui eu que fiz. Eu já tive a experiência de, em vida, ter visto uma coisa que era linda e foi linda para milhares e milhares de pessoas, mas que para mim que fiz era uma espécie de estátua de bronze que foi literalmente implodida, pulverizada. Virou pó, que foi a fábrica de esperança. Linda, atingiu o seu objetivo. Mas, para mim, se eu conseguisse mantê-la, eu estava mantendo uma serpente de bronze. E eu aprendi na minha carne que determinadas coisas que tiveram um significado e um valor uma hora, eventualmente, para que a gente não adoeça delas,
elas que nos curavam e curavam a outros, para que a gente não adoeça delas, elas têm que ser implodidas da vida da gente. Serpentes de bronze, diversas e variadas, que precisam ser implodidas, mesmo que tenham sido feitas com as bênçãos de Moisés e pelas mãos de Moisés. Todas as neustãs precisam ser reduzidas a pó.